Bom, tô aqui há quase 30 minutos tentando começar o vídeo, tentando achar a frase perfeita, tentando achar a forma perfeita, e se você somar o tempo que eu tô tentando arrumar aqui o cenário, enquadramento, iluminação, vai quase 2 horas. Já é mais de meia-noite, estou pingado de sono, até por isso tô de óculos escuro, porque meu olho tá vermelho, tô morrendo de sono, e além que também o óculos escuro, para tentar gravar pelo menos o primeiro vídeo, eu sempre estive atrás da câmera, e estar na frente da câmera é um grande desafio, mas é uma grande vontade que eu sempre tive, né? Então eu sempre estive lá, com a vontade. E o que me pegou pensando em gravar aqui para o YouTube foi com uma ideia de vídeo que eu tive para poder gravar para o Instagram e para o TikTok. Eu tenho uma pequena coleçãozinha de vinil, eu gosto de colecionar DVD, vinil, CD, e eu tava pensando, toda semana apresentar um vinilzinho que eu tenho, alguma coisinha que eu tenho, só que o meu tocador de vinil, minha vitrola, ela é aquela porcaria de maletinha, que ela é uma nhaca, né? Mas eu comprei faz um bom tempo, assim, eu achei uma bonitinha, né? Sem conhecimento, sem nada, e meu pai sempre falou que ele tinha uma vitrola de maleta, né? Só que é totalmente diferente dessas novas, né? E então eu falei, eu vou comprar uma dessa. Na época comprei, foi super diversão, assim, porque eu finalmente tinha onde tocar os vinil que eu já tinha, porque muitos vinis no início eu herdei do meu pai, né? Ele tinha uma vitrola, um aparelhão lindo, gradiente, com caixas gigantescas, tocava fita cassete também, maravilhoso. E um dia, lá no rancho dele, deixou perto do sol, entortou o prato, o maledeto me jogou fora só porque entortou o prato. Uma tristeza. Mas enfim, eu tenho essa vitrola de maletinha e ela não é muito boa para tocar vinil. Muitos dizem que ela mata os vinil, né? Killing vinil. Não sei se é isso que fala. E descobri isso depois, né? Bem depois. Aí começou a aparecer uns vídeos. Eu tava com uma ideia de fazer uns videozinhos apresentando os vinis que eu tenho toda semana. Tal vinil, que legal. Capa, encarte, o som. Aí começou a aparecer esses vídeos de pessoas falando sobre como a maletinha ruim, um senhor, na verdade, mostrando a vitrolinha que ele comprou de maletinha, todo serelepe feliz, colocando um disquinho dele pra tocar. É o primeiro comentário: vai matar os seus vinil, essa porcaria, isso não presta. Isso me travou de um jeito que eu falei, só vou começar a gravar quando eu tiver realmente uma vitrola boa. Porque senão vai ter esse julgamento, vai ter aquilo, pessoas vão falar X, vão falar Y. Esse medo e essa busca pela perfeição, quantas vezes já nos travou de fazer coisas maravilhosas, coisas muito foda, assim, que desejamos fazer, né, pela vontade, né, a vontade ela é podada por isso. E então por isso que dessa vez eu falei, preciso gravar um videozinho, eu quero gravar, faz tempo que eu quero botar a cara assim um pouquinho para jogar uma palavra no ar. Provavelmente se tiver uma pessoa vendo já é legal. E eu peguei um softbox que eu tenho aqui antigo, joguei aqui de lado, uma cadeirinha aqui que nós temos aqui na varanda, a câmera que eu tenho aí, joguei para aí, uma lapela porcaria, o áudio deve estar. E comecei, porque se nós não encaramos a imperfeição, as coisas não andam, né? Mas o que trava essa busca pela perfeição, que na verdade o que nos coloca nessa busca pela perfeição, muitas vezes não, quase sempre, quando estamos na internet, é o julgamento da própria internet, né? É esse mundo aberto de pessoas
um mundo aberto do ódio, um mundo aberto de opiniões, e muitas vezes opiniões que ninguém pediu, né? Mas a internet nos coloca num lugar que nós somos obrigados a emitir uma opinião. Temos que ter opinião sobre tudo. Temos que ter opinião sobre tudo. Se você não tem opinião sobre algo, você é um burro, você está no lugar errado, e você tem que ter opinião sobre tudo. É o que nos resta. E essa coisa de opinar sobre tudo, opinamos muitas coisas que não sabemos, opinamos em lugares que de formas agressivas, opinamos. Eu já fiz isso, provavelmente você já fez isso, todo mundo já fez isso, já soltou uma opinião, você não sabe como aquela pessoa vai absorver. Muitas vezes a pessoa, como nesse caso, o senhor, foi lá, juntou o dinheirinho dele, não sabemos as condições financeiras dele, não sabemos de nada, aí todo felizinho, mostrando a vitrine dele, os disquinhos dele, legal demais. Às vezes ele vai abrir aquele vídeo, vai ver aquela opinião, vai, que tristeza, eu comprei isso, é uma coisa ruim. A forma que, às vezes, essa palavra pode atingir uma pessoa, às vezes é uma coisa boba que você coloca, mas a forma que aquilo vai chegar ao outro, nós não sabemos, né? E se uma palavra simples, boba, pode ser um turbilhão, assim, uma tempestade gigantesca. E falando um pouco sobre mim, essa eterna busca pela perfeição, eu escrevo, né, sou metido a cineasta aí na vida, e muitas vezes, principalmente na hora que você vai produzir um filme, alguma coisa que você cria, você fica travado buscando a melhor câmera, você fica travado buscando a melhor lente, você fica travado buscando o melhor elenco, você fica travado buscando o melhor cenário, e esse travado, a sua ideia nunca ganha o mundo, não sai do lugar, não nasce. É uma ideia que já está morta e não floreia, não nasce, não ganha o mundo. E foi essa destrava que eu tive, foi a melhor coisa que me aconteceu. Quando eu tive essa destrava, foi quando eu comecei a realmente entender o meu olhar de artista, sabe? Quando eu fiz meu segundo filme, que é o meu primeiro roteiro, o primeiro ele é um pouquinho experimental, né? Que eu fiz sozinho, a câmera, o áudio, tudo, e a minha esposa atua. E o segundo, eu estava fazendo algo mais quadrado, sabe? Uma história de drama, início, meio e fim, bonitinha. E foi quando eu comecei a destravar isso em mim. Mas uma coisa que em relação aos meus filmes, eu sempre tive a coragem de poder fazer meus filmes, né? Então, muitas vezes, sem dinheiro, sem o melhor cenário, sem o ideal, sem a roupa, eu chamava o pessoal, gente, falando de ali, falando de cá, vamos unir as forças e vamos fazer. Não vai ficar no ideal, naquela coisa na minha cabeça, beleza, mas vamos fazer. Mas eu queria agradar, ao mesmo tempo, um certo público. Mesmo que eu não buscava esse ideal nessa parte, mas na estilo de narrativa eu buscava um ideal perfeito, né? Eu buscava esse ideal que eu sabia que poderia agradar alguém, agradar a grande maioria. E foi quando eu fui editar esse filme, eu sentei na edição e o final dele falei, caralho, tem algo errado aqui. Tem algo errado. E pensando nisso, conversando com minha esposa, fui lá, regravei algumas cenas, regravei algumas coisas. Deu um problema no áudio. Esse filme, acho que 2 ou 3 cenas, o áudio ficou corrompido. Aí eu só tinha o áudio da câmera mesmo, que tava uma porcaria. Tentei arrumar antes, não tinha IA de áudio, que ia salvar pra caramba. Mas é uma bosta.
Mas sabendo usar tem coisas legais. Enfim, não é esse o papo. Então, peguei esse áudio, reformulei, trouxe um novo estilo de narrativa ali. Aí eu peguei, regravei o final, mudei ali, mudei cá. Quando fui assistir, falei, caramba, é isso que eu queria. Aí foi um iniciozinho dessa mudança de chavinha, de não buscar agradar esse ideal de perfeição que é nos colocado em vários lugares. Foi quando eu comecei a fazer realmente filmes mais experimentais, né? Aí o próximo foi mais experimental. E me encontrei nisso, nessa vertente, assim. E foi ignorando essa perfeição, ignorando essa busca de ideal perfeito que eu consegui destravar e fazer realmente algo daquilo. E hoje tô gravando isso aqui. É bem arrogante ficar de óculos escuros, né? É muito arrogante, velho. Mas não vou tirar não. Porque eu não consigo olhar pra lente, eu não consigo olhar pra câmera. É costume de quem sempre tá atrás, além do sono, o olho tá vermelho, olheira, enfim. Mas eu não consigo olhar pra lente, eu não consigo olhar pra câmera. Mesmo com o óculos, eu tô olhando pro canto. Coisas que eu vou destravando aos pouquinhos. Esse aqui, na verdade, vai ser um exercício, né? Não tenho pretensão nenhuma aqui com isso, mas é mais um exercício de poder falar, jogar, enfim. Acho que chegamos a algum lugar. E se não chegou, bom também.